Secretariado para Ação Social e Política, Inesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos, promovem um primeiro encontro entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Eleitores atentos às falas dos candidatos. Há tempos, Belo Horizonte não tinha tantos participantes disputando o governo municipal. O alto número de concorrentes é benéfico, mas pode ser uma armadilha para os eleitores desatentos. É claro que uma diversidade de candidatos ela pode proporcionar uma possibilidade do eleitor fazer boas escolhas. Porém, isso, se é, digamos assim, importante, por outro lado, mostra uma grande pulverização, demandando principalmente do eleitor mais atenção em relação às suas escolhas, às propostas que são feitas, para que não embarque, digamos assim, numa canoa furada. O evento foi aberto ao público e não foi um debate. Cada candidato falou sobre suas propostas de governo por 10 minutos. A ordem foi definida por sorteio, realizado minutos antes do início das falas. Gostaria até de sugerir que a campanha não fosse feita apenas de discursos, né, de palavras, mas que, por exemplo, eles tivessem já elaborados, assim como também o Poder Legislativo, né, os candidatos a vereador, elaborados projetos a serem desenvolvidos, de modo que os eleitores possam escolher os projetos. Esse projeto é bom para a nossa cidade. A gente veio aqui para ver ações concretas, que até agora foi só um falatório. Não tem nenhuma análise crítica da situação da cidade, com relação ao saneamento, com relação ao problema da educação, de mobilidade urbana. As análises são rasteiras quando tem. Então, os candidatos estão, em sua maioria, não todos, preferindo falar das suas coisas pessoais, o que não acrescenta nada para quem está aqui querendo saber das propostas. Participaram do debate Alexandre Calil, do PHS, Délio Malheiros, do PSD, Eros Biondini, do PROS, João Leite, do PSDB, Luiz Tibé, do PT do B, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, Maria da Consolação, do PSOL, Reginaldo Lopes, do PT, Rodrigo Pacheco, do PMDB, Sargento Rodrigues, do PDT e Vanessa Portugal, do PSTU. O encontro, promovido pela Arquidiocese, deu início à corrida eleitoral. Dom Raul, por que a Arquidiocese resolveu dar esse pontapé inicial? Porque a Arquidiocese ela é a reunião, a comunidade das pessoas que não perdem a esperança. Não é fácil reerguer, reconstruir as relações políticas do nosso país, né, em todos os estados, aqui em Belo Horizonte. Não é fácil. Talvez seja, ou seguramente, é o setor mais desacreditado da sociedade, já de muito tempo. Então, a Arquidiocese de Belo Horizonte quis reunir as pessoas, não tanto para fazer assim uma guerra de palavras, até porque tudo que cada um tem que dizer tudo que cada um diz é muito parecido, né? Parece até que nem justifica partidos diferentes, mas para que essas pessoas possam dizer o que eles querem fazer, para que a população comece a fazer a elaboração das suas escolhas. Novo Código de Processo Civil traz mudanças em relação à pensão alimentícia. Uma delas é o desconto da pensão diretamente em folha de pagamento do devedor. Quem explica é o advogado Lucas Neves. Acompanhe. O novo Código de Processo Civil, que está em vigência, traz alterações importantes na ação de alimento, a começar pelo regime da prisão civil, que antes não era definido, ficando assim a critério do juiz decidir qual aplicar. O novo Código de Processo Civil dispõe que se o inadimplente, após 1 mês da execução de alimentos, ainda não tiver quitado sua dívida, a cobrança será feita sob pena de prisão civil em regime fechado, separado dos presos comuns. Existe também a possibilidade da apreensão ou penhora dos bens do devedor para garantir o pagamento da dívida. A detenção não afasta a exigibilidade do pagamento da pensão em atraso, devendo ser quitado após o cumprimento da pena. Além disso, o executado tem até 3 dias para justificar o atraso. Caso não faça, seu nome será registrado em cartório de protesto e notificado pela Justiça de que a dívida não foi paga. Em outras palavras, ficará com o nome sujo.
Dentre as novidades da lei nova sobre a execução de alimentos, uma se destaca. Agora é possível abater diretamente o valor devido dos vencimentos do devedor assalariado ou aposentado, desde que o montante descontado não ultrapasse 50% do seu salário líquido. Todas essas alterações trazem garantias notáveis para aquele que depende da pensão alimentícia, haja vista que as regras estão mais claras, rígidas e trazem uma segurança maior por meio dos mecanismos como o abatimento do direito dos rendimentos do devedor. Fique atento às mudanças e faça a informação ecoar por todos os cantos. Afinal, como se viu, ninguém está livre do pagamento da pensão alimentícia. Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz um inventário de árvores da capital. O mapeamento vai ajudar a melhorar a conservação e até indicar espaços onde possam ser criadas mais áreas verdes. Em meio aos prédios e carros de Belo Horizonte, as árvores chamam a atenção. A capital mineira é a terceira cidade mais arborizada do país, segundo o censo do IBGE de 2012. Para cuidar desse patrimônio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está fazendo um inventário das árvores. Ele é um instrumento para fazer a manutenção das árvores em Belo Horizonte. Então, por exemplo, se você tem uma atividade que tem que ser executada, alguma árvore que durante, por exemplo, o período chuvoso se desenvolve mais rápido que as outras e precisa uma poda, por exemplo, você pode planejar onde estão essas árvores, sabendo onde estão essas árvores, planejar como fazer a poda dessas árvores de uma maneira mais eficiente. Uma outra questão, por exemplo, quando uma espécie é afetada por alguma infestação, por exemplo, de algum inseto, alguma coisa assim. Você sabendo então essas árvores, você pode tomar ações tanto de profiláticas, para poder conter aquela propagação daquela infestação, como preventivas, para impedir que as outras árvores que ainda não foram afetadas possam ser garantidas o estado fitossanitário delas. O inventário também vai cadastrar a vegetação no espaço entre a rua e a parede da casa, chamado de afastamento frontal, já que muitas vezes as árvores do jardim influenciam na rua. De acordo com a Prefeitura, Belo Horizonte tem cerca de 480 mil árvores. 522 espécies diferentes já foram catalogadas com o inventário. E esse número tende a aumentar, já que a Pampulha, a região com a maior diversidade, ainda não foi completamente mapeada. A região da Pampulha, ela não está terminada ainda, o levantamento dela, e a gente espera que vai ser uma região que vai dar surpresas pela quantidade de árvores. Ela já está em segundo lugar, perdendo apenas para a região Centro-Sul, e ela foi a região que apresenta a maior quantidade, a maior variedade de árvores, de espécies em Belo Horizonte. A quaresmeira é a árvore símbolo de Belo Horizonte, mas até agora é a quarta árvore mais comum na cidade. A sibipiruna é a que está no topo da lista como a mais frequente. Entre os ipês, o mais visto é o rosa, que está na 7ª posição. Os dados revelaram que a região Centro-Sul é onde há maior concentração de árvores, enquanto a região Leste está no outro extremo. Na região leste, nós temos uma região que ela foi implementada depois e muito originada sem um planejamento mais específico, Foram loteadores que desenvolveram as atividades que depois essas áreas foram incorporadas ao município. Então, essas atividades de planejamento vieram num momento posterior. Então, as árvores que existiam lá ou eram plantadas pela população ou foram plantadas depois. A Prefeitura já catalogou pouco mais de 60% das árvores de Belo Horizonte. O inventário é um trabalho constante, sempre em atualização, que garantirá a beleza da cidade. Pampulha recebe certificado de Patrimônio Mundial. O conjunto moderno foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade em 17 de julho, durante a 40ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial em Istambul, na Turquia. O certificado entregue ratifica o conjunto arquitetônico da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade, na categoria Paisagem Cultural Moderna. O Brasil tem 13 patrimônios culturais e 7 naturais, todos reconhecidos pela Unesco. Cada bem integrante da lista do Patrimônio Mundial, ele precisa apresentar por que ele é único e de interesse de toda a humanidade. É o que nós chamamos de valor excepcional universal. O conjunto moderno da Pampulha, ele é entendido também como uma paisagem cultural moderna. Essa é uma peculiaridade do conjunto moderno da Pampulha. É uma paisagem cultural com características do conjunto moderno que integra obra de arte, tem obra de arte integrada, tem paisagismo, tem arquitetura. Então ele vem dessa particularidade.
Também presente na cerimônia, o ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, acredita que o título trará benefício para a região, além de ser um orgulho para os brasileiros. É uma maravilha que nós temos que agradecer a Minas Gerais por ter dado a honra ao Brasil de ter mais um patrimônio inscrito na lista dos patrimônios mundiais, né, dos patrimônios da humanidade. Com o título em mãos, agora é a hora de avançar. Segundo o prefeito Márcio Lacerda, serão implementadas estratégias para facilitar o turismo na região, com a possível rota de um ônibus turístico ao redor da lagoa. A BH Trans está discutindo com os concessionários o estabelecimento de uma linha circular. Se eles não concordarem, nós teremos que fazer uma licitação à parte. Nós estamos preparando também uma licitação para lanchonetes combinadas com banheiros. É uma licitação que já começou visando outros locais da cidade, foi suspensa pela Justiça. Então vamos fazer uma configuração específica aqui para a Pampulha. Já foram abertos banheiros ali na Praça Dino Barbieri, controlados pela iniciativa privada. Vamos construir rampa de acesso para embarcações, para que esporte náutico possa ser praticado, possivelmente no futuro, eventualmente um táxi aquático também, para facilitar a visita aos pontos mais importantes. O Horizonte Notícia termina por aqui. Se quiser rever o que assistiu hoje, entre no nosso site tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem.